Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é o passe, né? O que é o passe, qual que é a finalidade do passe, assim, de uma forma geral. O passe, ele é o quê? Ele é uma transfusão de energias tanto físicas quanto espirituais. As energias físicas são das pessoas que estão aplicando o passe, da corrente, quando vocês entram lá dentro na sala de passe, tem uma pessoa que aplica o passe e aquelas pessoas que estão em volta, isso que nós chamamos de corrente. E tem também a transfusão das energias dos mentores espirituais que estão presentes na casa, que fazem parte dos trabalhos, que são responsáveis por esses trabalhos. Então é uma dupla, eles trabalham com, né, uma dupla energia, energia física daquele que está encarnado, que é uma energia mais material, né, um fluido material que é necessário para o passe, e o fluido também espiritual. Aí juntando os dois, eles vão trabalhando e assim se dá o passe. Com o objetivo, né, de trazer o quê? Equilíbrio, auxiliar a pessoa nas dificuldades, trazer o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico. Aí, quem aplica o passe, dependendo do passe, precisa ser necessariamente médium. Tá? Médium, mediunidade, a gente sabe aí que todos têm, uns em graus menor, outros um pouco mais aflorada, vamos dizer assim. Mas assim, um pouquinho de mediunidade todo mundo tem, de uma forma ou de outra, né? Uns de uma forma mais ostensiva, outros não. Mas para aplicar certos passes, não é necessário que a pessoa seja médium, tá? Tem passes que sim, outros não. Então, a finalidade do passe, né, é de sanar aí as desarmonias físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. Então, o passe ele trabalha num conjunto, né, no ser humano como um todo, né, tanto a parte física quanto a parte emocional e a parte espiritual também. Então, ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Com os passes, eles podem até mesmo equilibrar o funcionamento das nossas células no nosso corpo. Ele pode ajudar a equilibrar também as estruturas neurológicas. Por quê? Porque o passe ele trabalha também todo o nosso sistema nervoso, tanto central, periférico, neurovegetativo. Então, cada movimento que é feito em cada passe, ele tem um sentido, tem uma razão, tem um estudo para isso. Né? Então, essa energia ela é direcionada com um propósito. Agora, sim, a transmissão do passe e a recepção, né, quem está recebendo o passe, elas têm uma relação aí direta, né, com o poder da vontade. Tanto o poder da vontade de quem está doando, de quem está aplicando o passe, da corrente que está lá presente, das outras pessoas, como também depende também da vontade de quem está recebendo. Não adianta eu ir lá, né, vou lá receber um passe e estou com a cabeça longe no mundo da lua, pensando em mil e uma coisas, preocupado. Então eu estou dificultando, eu não estou me abrindo para receber o passe. Da mesma forma que se quem for aplicar também tiver com a cabeça no mundo da lua também, ela vai estar fazendo, diríamos lá, vai um movimento mecânico, e aí nesse caso os mentores espirituais teria que suprir a falha da pessoa que está aplicando. Então, a boa vontade, essa firmeza tem que ter de ambos os lados, de quem aplica, da corrente e das pessoas também que estão recebendo. Olha só que interessante também. Muitas doenças físicas antes delas se manifestarem no corpo físico, de se manifestar como uma doença,
ela se manifesta primeiro no nosso corpo espiritual. Então, com o tratamento de passe, se a pessoa estiver ligada, estiver com boa vontade, o que vai acontecer? Muitas vezes, essa doença ela é sanada no corpo espiritual e você nem chega a adoecer. Se você tiver merecimento, né? Se depende, claro, cada caso é um caso, vai depender de uma série de coisas. Mas existe essa possibilidade de se sanar uma doença antes que ela chegue a se manifestar no corpo físico. E lembrando de uma coisa que é muito importante, que a gente sempre fala aqui na casa: o tratamento de passe não dispensa de forma alguma o tratamento médico. Se você está com problema de saúde, você tem que continuar fazendo acompanhamento com o médico, tem que tomar o remédio que o médico indicou, tem que seguir as orientações do médico, né, daqui da Terra. O tratamento de passe ele vai ser um complemento, certo? Então, isso precisa ficar bem claro, que o tratamento, né, de passe ele é um auxílio, vai nos ajudar bastante. Mas isso não significa que a gente tem que parar de tomar remédio sem que o médico tenha mandado, que a gente precise parar de fazer exame, parar de cuidar da nossa saúde física. Não, a gente tem que continuar. Tá? Afinal, aí, se Deus permitiu que tenha médico, que tenha tantas coisas que a gente tem na Terra, é porque tem uma finalidade. Bom, eu já falei que também o passe auxilia tanto na parte física quanto na parte espiritual também. O nosso tratamento, ele começa desde o momento que a gente chega na casa. Quando a gente adentra a casa, o nosso tratamento já começou. A pré-eleição, né, esse bate-papo, esse momento que nós estamos tendo agora, que tem todas as vezes que tem assistência espiritual, ele é um momento muito importante, é uma parte fundamental também do tratamento. Porque na pré-eleição, nós somos convidados a fazer o quê? A fazer uma prece, né, que vai nos ajudar a nos ligar com o nosso mentor, vai nos ajudar a relaxar. Nós somos convidados também a refletir sobre as coisas que são faladas aqui na frente, né, nos ajudando a gente a começar a mudar o nosso foco mental, a gente avaliar a maneira que nós estamos pensando, a maneira que nós estamos agindo, que sentimentos que nós estamos cultivando. Então, tudo isso é muito importante. E durante as pré-eleições também nós acabamos aprendendo um pouco sobre o que Jesus nos ensinava. De uma forma mais, a gente tem que estar, né, aqui na pré-eleição, fazer de uma forma mais clara, de uma forma que as pessoas possam entender. Às vezes a gente pega passagens da Bíblia que a gente não entende muito bem, né? Então, o objetivo é de estar clareando. E quando a gente conhece, a gente, né, clareia a nossa mente, nós temos a oportunidade de mudar. E o sucesso do tratamento, ele depende, né, não unicamente do centro espírita, né, não unicamente das pessoas que aplicam os passes, mas também de quem está recebendo o passe. Então, a melhora que a gente busca, ela depende da gente mesmo. Então, é importante a gente sempre buscar um conhecimento maior sobre a doutrina. Tem livros que a gente pode ler, tem palestras que a gente pode assistir no YouTube, tem cursos que nós podemos fazer. E é sempre importante também nós cultivarmos a prece, o hábito, né, de fazer a prece diária e o evangelho no lar que a gente sempre fala. Né? Então, tudo isso vai nos fortalecendo aí no dia a dia para que a gente tenha aí a sustentação que a gente precisa para melhorar.
Então é necessário fazermos a nossa parte, né? Aquela frase de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Bom, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem um capítulo inteirinho lá que ele fala a respeito da influência dos espíritos sobre as pessoas, sobre a matéria, sobre o mundo material. Da pergunta 459 até 472, o capítulo é maior, tá? Mas ele fala bastante coisa. E tem na pergunta 459 que o Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual que é a influência que os espíritos exercem sobre as pessoas? E aí os espíritos respondem para Kardec, né? A influência dos espíritos é permanente, oculta porque nós não percebemos, não nos damos contas, e ocorre através da sugestão de pensamentos e intuições. E muitas vezes, né, frequentemente, os espíritos até chegam a nos dirigir, né, a dirigir as nossas ações muito mais do que nós imaginamos e às vezes a gente nem se dá conta. Daí a questão das perturbações espirituais. Só que a gente precisa ter em mente que essa influência é uma sugestão, não uma coação. Então, essa sugestão que os espíritos nos dão, tentando nos perturbar, nós também podemos suspender, nós podemos também reagir, não aceitar, desde que a gente tenha consciência. E a gente pode rejeitar isso a qualquer momento. Então, não é uma coisa que ele vai tentar nos dar uma sugestão e a gente, nós somos os coitadinhos que vamos assimilar e seguir cegamente. Não, a gente tem o poder de escolha. Então, isso precisa ficar muito claro. Só podem nos arrastar ao mal se nós mesmos o desejarmos ou facilitarmos a sintonia através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, se a gente pensa coisa ruim o dia inteiro, se a gente cultiva sentimento ruim o dia todo, o tempo todo, nós vamos estar atraindo, nós vamos estar de portas abertas para espíritos que têm afinidade conosco, que pensam da mesma forma. Então, eles vão nos perturbar porque nós estamos deixando que eles nos perturbem. E deixando claro também que o amparo espiritual, nós sempre vamos ter, nós sempre temos. Tanto do nosso mentor, dos mentores que são responsáveis pela nossa reencarnação, dos mentores da casa. Então, eles estão sempre prontos a nos ajudar. Basta a gente se abrir. Né? É difícil, a gente vai escorregar. Ninguém está pedindo para a gente ser santo. A gente sabe que é difícil no dia a dia, mas a gente precisa aprender, né? Eu fiquei irritado no trânsito. Opa, vamos pensar um pouquinho, vamos tentar aí melhorar o meu pensamento, melhorar o meu sentimento, para não deixar aquilo estragar o meu dia. Então, se a gente tiver essa força de vontade, a gente mostrar essa boa vontade para os mentores, nós seremos ajudados com toda certeza. Tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os passes que são aplicados aqui na casa. Aquele passe inicial, né, quando vocês entram, chegam, pegam um cartãozinho do passe, aí depois ali na salinha, né, vocês não tomam aquele passe inicial, ou que muitos de vocês já devem ter ouvido o termo também, passe de limpeza, né? O que é esse passe? Esse passe ele é o primeiro que é aplicado na casa logo que nós chegamos. E por que ele é aplicado logo no começo? Porque esse passe, ele visa, né, nos auxiliar ali para que a gente tenha um equilíbrio emocional, um equilíbrio energético,
Para quê? Para que a gente possa minimizar as perturbações que a gente trouxe do dia a dia, né? A irritação no trânsito, o dia difícil no trabalho, o dia difícil em casa, né? Qualquer que tenha sido o dia, a situação ali que a gente tenha vivenciado no nosso dia. Então esse passe ele serve para dar uma minimizada nisso tudo, nessas energias, às vezes resquício de conversa negativa, né, que a gente às vezes dá ouvido, às vezes a gente entra, né, alguém tá ali muito negativo e a gente entra naquilo e a nossa energia vai baixando. Então esse passe ele serve para dar uma equilibrada nessas energias e também para nos ajudar a gente a receber os tratamentos da casa, o outro passe que a gente tem que tomar do tratamento, vai ajudar que a gente assimile melhor o tratamento. Como eu falei anterior, né, a pré-eleição, esse momento também é um tratamento importante, não só pelo que a gente ouve, por aquilo que a gente tem a oportunidade de aprender, mas assim, nesse momento que nós estamos aqui, os mentores estão trabalhando na necessidade individual de cada um. Então, o tratamento começa aqui na sala. Então, a gente já está sendo tratado. E aí, para finalizar o tratamento, aí que nós vamos entrar depois na sala e cada um vai tomar um tipo de passe diferente. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o P2. Esse passe normalmente é o primeiro que a pessoa toma quando chega na casa. Então, ele é indicado para todas as pessoas, para adultos, tá? E ele é um passe, assim, que eu diria que ele é um passe muito importante, é um passe muito completo, porque ele vai tratar tanto a parte espiritual como a parte física, problemas de saúde que nós venhamos ter, qualquer perturbação de ordem espiritual, problemas de ordem de desequilíbrio energético, né? Aqueles resquícios de conversa negativa que a gente acaba absorvendo. Então, tudo isso vai sendo já tratado. Então, ele é um passe destinado a perturbações espirituais, tá? E desde perturbações espirituais leves até perturbações espirituais mais complexas. Então, nesse momento do passe, né, a corrente, as pessoas os trabalhadores lá da sala que estão ao redor, eles vão envolver os espíritos que possam estar ligados a quem está recebendo o passe. E a pessoa que está aplicando o passe vai estar direcionando a sua energia para quem está recebendo o passe. E os mentores, consequentemente, vão trabalhando essas energias e eles também vão envolvendo com o fluido deles. Vocês lembram que eu falei sobre a influência da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, da influência dos espíritos? Então, isso é uma questão, né, muito séria, porque existem vários tipos de envolvimento espiritual e vários graus. Às vezes as pessoas, vocês já devem ter ouvido aquele termo, né? As pessoas falam de encosto, né? A pessoa está com encosto. Então esse passe ele vai tratar também o encosto, entre aspas, né? Que o encosto não deixa de ser um tipo de obsessão. E às vezes a gente fala, né? Você vai falar em obsessão, em perturbação espiritual, e às vezes a gente imagina que obsessão, né, só um caso mais grave, mais karmático. Não, né? Às vezes tem obsessões, perturbações mais simples de espírito que não tem nada a ver com o nosso passado. Né? A gente não deve nada para ele, nem ele deve nada para a gente, ele não tem raiva da gente lá do passado. Às vezes ele nos encontra, né, cria uma afinidade conosco,
E às vezes essa perturbação simples às vezes dura anos. Às vezes a pessoa vai, né, fala muito, por exemplo, é carnaval, a pessoa vai curtir o carnaval e chuta o pau da barraca, né? Aproveita, pinta e borda, exagera em álcool, em milhões de coisas aí, né? Droga, sei lá, um monte de coisa. Às vezes ele acaba arrumando um monte de companhia que não tinha nenhuma ligação com o passado, mas às vezes só para conseguir, para conseguir, né, equilibrar isso depois, às vezes leva um bom tempo. Então, assim, é sempre importante a gente procurar ter uma, né, mudar, praticar o bem, procurar perdoar, mudar pensamento, mudar sentimento, ter boas palavras, procurar ter boas atitudes, porque isso vai nos fortalecer no dia a dia. E isso vai evitar que a gente arrume encostos, vamos dizer por aí. Mas até casos, tá, de, por exemplo, de ligações que são karmáticas, mais de passado, esse passe também já começa a ser tratado. Bom, o P1, esse passe ele é destinado para perturbações de ordem material, problemas de saúde, equilíbrio de fluidos, de energias, né? Retirar as energias negativas ali que às vezes a gente acaba absorvendo por participar de conversa, por se desequilibrar aí no dia a dia. E aí, nesse caso, tanto a corrente, né, as pessoas que estão ali em volta, né, da pessoa que está aplicando o passe, quanto a pessoa que está aplicando o passe, os fluidos são direcionados para a pessoa que está recebendo o passe, tanto dos encarnados quanto dos mentores, tá? Porque essa ação é sempre dupla, encarnado e desencarnado, os mentores, tá? E aí todo o sistema nervoso da gente é trabalhado nesse passe, e aí ele vai nos proporcionar aí um equilíbrio físico, um equilíbrio energético, e como eu falei, vai acabar atuando também sobre a nossa saúde. Outro passe que nós temos aqui na casa, que é o CH. Esse passe ele é um passe exclusivamente espiritual, destinado aí às perturbações espirituais realmente. Vamos dizer assim, para os encostos, os nossos inimigos de passado, né, as pessoas, né, os espíritos aí que de alguma forma a gente tem alguma desavença. Então, o que é o objetivo desse passe? Ele visa envolver, tá, esses espíritos desencarnados, espírito ou espírito, não sei, depende do caso, né? Que estão ali nos perturbando. Então, eles visam assim, envolver eles em muito amor, em paz. O objetivo dele é tocar um pouquinho no coração daquele espírito, que muitas vezes ele está ali tão acostumado com energia negativa que às vezes ele nem lembra mais o que é o amor, ele nem lembra mais o que é um momento de paz, o que é um momento de tranquilidade. Então, o objetivo é tocar o coração dele para que o plano espiritual, né, os mentores possam socorrer e possam ajudá-lo a mudar de sintonia. Porque o tratamento é de ambas as partes, né? A gente aqui encarnado precisa se melhorar e eles também precisam dessa oportunidade de crescer, de evoluir, de se melhorar, de ficar em paz, né? De encontrar alguma coisa boa do lado de lá. Então, essa oportunidade é dada para eles também. Né? Nós não seremos os únicos beneficiados. E aí ambos têm a chance de encontrar um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de equilíbrio na sua caminhada, seja desse lado ou do outro.
Outro passe que nós temos aqui na casa, que vocês já devem ter ouvido falar, é o P4A e o P4B. Esses passes, eles são passes das crianças. Por quê? Eles seriam equivalentes, para a gente ter uma ideia, ao P2 e ao P1. Por que tem essa diferença? Porque as crianças, elas são mais delicadas, elas estão em desenvolvimento, então tem um certo cuidado, tem todo um estudo, todo um cuidado para se aplicar o passe na criança. A gente não pode aplicar um passe numa criança da mesma forma que é aplicado no adulto. Então, por isso que tem esses passes, se faz a corrente, né? E da mesma forma a criança vai ser beneficiada também. Normalmente, tá? No caso de doenças físicas das crianças, normalmente, tá? Cada caso é um caso, isso que a gente precisa lembrar sempre. Normalmente as doenças físicas das crianças são doenças cíclicas, né? Aquilo que, é outono, tem o problema do outono, tá no verão, tem as viroses, né? Então ela tem né, esse tipo de doença, que são aí próprios também da idade da criança. Ou também, né, decorrente de poluição ambiental, desnutrição, ou uma alimentação que não é muito adequada, que abaixa a imunidade dela, enfim, né? E para os problemas físicos da criança, esses problemas de saúde, é indicado o P4A. As perturbações espirituais das crianças, tá? Normalmente não são como as de adulto, né? Normalmente as crianças não têm muita consciência, né? Não tem ali muita responsabilidade, né? Sobre o que está acontecendo com ela. Então essas perturbações, né? Claro, tem as exceções, né? São problemas, né, vamos dizer, espirituais ou energéticos, né, de energia negativa que acaba envolvendo a criança, que às vezes um ambiente negativo que a criança está participando, que a criança vive, um lar desajustado, às vezes um chamamento para os pais, tá? E aí nesses casos é que é aplicado o P4B, porque ele vai trazer o equilíbrio que a criança precisa, né? E também vai fazer uma limpeza energética, visa ali o equilíbrio emocional da criança, o equilíbrio espiritual e energético. Tá mais ou menos como o P2. O P3A. O P3A ele é um passe destinado também a problemas de saúde, a perturbações materiais mais sérias, que não foram, às vezes que não foram sanadas no P1, e que vem orientação e às vezes a pessoa precisa de uma reposição energética, né, para o corpo físico mesmo, para ela se fortalecer. Então o P3A ele serve para essa parte, para fortalecer a pessoa que está recebendo. Aí todas as energias, tanto das pessoas que trabalham na corrente, quem está aplicando o passe, quanto dos mentores, é direcionado para a pessoa. Ok? E agora nós vamos falar aqui, por último, do P3B. Esse passe, ele é um passe exclusivamente destinado para tratar ali as perturbações realmente espirituais, os casos de obsessões mais sérias que não foram solucionadas nem no P2 nem no CH. Como eu falei, às vezes um caso de um encosto simples, às vezes cria-se uma afinidade que leva um tempo maior para se desfazer esses laços, né? O importante, né, é a gente saber que cada caso é um caso, a gente precisa pensar assim, se a pessoa às vezes tem uma dívida de passado, um problema
karmático, que é um problema mais sério, que vem de outras vidas, às vezes tem aí desavenças que se arrastam por séculos. Então não vai ser com 8 passes de P2, 8 de CH, né, ali do P3B que vai se resolver, né, de imediato. Então isso que a gente precisa ter em mente. Todos os passos que eles são aplicados, né, eles vêm conforme a orientação do colegiado, né, ele vem com uma orientação da verificação, exceto o P2, quando a pessoa chega na casa, que é o primeiro passo que a pessoa vai tomar, e o P4B para criança, tá? E a gente não deve julgar ninguém por se a pessoa está tomando P3B, se precisa tomar, vamos tomar, não importa o tratamento que nos foi destinado. Se é necessário, vamos procurar fazer a nossa parte, procurar perdoar, procurar cultivar coisas boas para a gente poder sair dessa sintonia.